passou de todos os limites. Gerson perde a paciência e sai do Mundial, Pedrão. Calote no Flamengo e várias outras notícias do Flamengo. Vamos às notícias do Flamengo. Mais um vídeo aqui diretamente desta casa em Atlantic City, nos Estados Unidos da América, para fazer a cobertura do Mundial de Clubes. E ó, sem descanso, hoje foi dia de treino normal no CT da Stockton University, onde o Flamengo treinou pela manhã de hoje, ali por volta das 9h30 da manhã. Os atletas fizeram o devido trabalho, o elenco praticamente completo, quase completo do Flamengo, para fazer a atividade, né? O segundo treino, o Felipe Luiz comandou o segundo treino. Clima leve, ambiente bastante leve, Felipe Luiz brincando com os jogadores, aquela coisa toda, roda de bobinho, a imprensa foi liberada para gravar, para acompanhar 15 minutinhos ali de treinamento, depois os jornalistas naturalmente foram dispensados para a privacidade total do trabalho do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, visando a estreia na Copa do Mundo de Clubes no próximo dia 16, segunda-feira, diante da equipe do Esperance Tunísia, lá na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, que a gente está mais ou menos 1 hora, 40 minutos da Filadélfia, aqui do ladinho de Atlantic City, beleza? Pessoal, Flamengo na Times Square. Como assim, Pedrão? Pois é, o telão mais famoso do mundo amanheceu rubro-negro nessa sexta-feira. A ação em Nova York faz parte da estratégia de internacionalização da marca e antecipa a campanha rubro-negra para o Mundial de Clubes. O vídeo celebra a conexão entre o clube e a nação, com imagens marcantes do Maracanã. Então o Flamengo foi lá e financiou um telão na Times Square, né? Com a imagem do Mengão. Bem bacana esse tipo de coisa, cada vez mais internacionalizando a marca aí, o Flamengo. Eric Pulgar dá entrada bruta em Guilherme Varela durante o treinamento. Mas é aquilo, é treinamento, meu amigo. Treino é jogo e jogo é guerra. Não tem jeito, né? Deu uma entrada lá no Varela, mas é evidente, sem maldade nenhuma. Os gringos do Flamengo, sobretudo, eles se gostam bastante ali, cara. Já tem que treinar essa trava da chuteira aí, Pulgar, logicamente para não ser expulso, mas para jogar contra as equipes europeias, que certamente vai demandar uma precaução maior em relação à marcação. Sobretudo o Chelsea, que o Flamengo já vai enfrentar aí na segunda rodada. Aliás, falando de Mundial de Clubes, Giroud, atacante da seleção francesa, que não é mais convocado em função da sua idade, comentou sobre um jogador do Flamengo. Teve entrevista coletiva lá no Los Angeles FC e ele comentou sobre o Jorginho, pessoal. Vamos ver o que ele disse. Jorginho é um ótimo regulador do meio de campo, muito inteligente tecnicamente. Eu amei jogar com ele. Acho que não é bom para nós, mas é ótimo para o Flamengo, falou o Jorginho. Vale lembrar que o Giroud jogou com o Jorginho na equipe do Arsenal, né? Recentemente eles jogaram juntos lá na equipe do Arsenal. Ele conhece o jogador, sabe que é um bom jogador. Acompanhando um pouco do Jorginho de pertinho ali através do treinamento, você vê de fato que o cara é diferenciado. Até na altinha, você vê que dificilmente ele deixa a bola cair, né? Ele tem um controle de bola assim espetacular e não tem a menor dúvida que vem para agregar aí para esse time do Flamengo, beleza? Vamos avançando aí, minha galera. Uma das exigências da FIFA para a Copa do Mundo de Clubes e para a Copa do Mundo de 2026 é que os estádios com grama sintética mudem para grama natural. As competições receberão um cuidado especial da entidade, que fez um investimento pesado de 5 milhões e 500 mil dólares, que dá mais ou menos 31 milhões de reais, em pesquisas. A FIFA anotou reclamações durante a Copa América, e o gramado foi uma das principais reclamações das seleções. Outra exigência é que os gramados tenham o mesmo tamanho, 105 por 68, que às vezes tinha um gramado menor, tinha um gramado maior, né? Eles utilizam esses gramados para uma série de esportes aqui nos Estados Unidos, para NFL, para beisebol, enfim, para basquete não. Mas, e aí eles acabam modificando o tamanho desses campos, desses gramados, e a FIFA quer essa padronização, assim como é no mundo inteiro. Engraçado, né, a FIFA, ela exigir que o gramado não seja sintético, seja natural, entretanto, permitir que outros campeonatos, como o brasileiro, tenham, né, um gramado sintético, ainda
com a tutela da FIFA. Ah, não, esse gramado é sintético, mas é padrão FIFA. Por que isso? Porque aquilo, enquanto isso, tem um monte de jogador lesionando e na competição da entidade tem que ser natural, né? Que reine a hipocrisia, né? Tinha que proibir esse negócio de gramado sintético. Uma brincadeira isso aí, né? De Arrascaeta e Alexandro treinaram sem restrições, minha galera. Nesta segunda atividade do Flamengo nos Estados Unidos, os dois estavam sob controle de carga. Gonçalo Plata também ficou com o grupo. O único, entretanto, que ainda não treinou com o restante do grupo rubro-negro foi Nico de la Cruz, que continuou fazendo trabalho com a fisioterapia e segue em evolução para o gramado. A tendência é até que as chances, né, do Uruguai estar disponível para o Flamengo para esse duelo diante da equipe do Esperance Tunis são bastante remotas. Fora dos gramados desde o dia 18 de maio, o meio-campista ainda trata a lesão no joelho esquerdo junto à fisioterapia. A expectativa é de que ele comece a trabalhar nos gramados nos próximos dias, a ver se Nico de la Cruz amanhã, no treino de amanhã, já estará disponível para realizar os treinamentos, pessoal, que é um jogador muito importante, intenso, que se entrega, que se dedica. Já vai fazer um mês que se machucou. Daqui a 5 dias faz um mês. Certamente não vai jogar contra o Esperance Tunis. E aí vai fazer um mês, de fato, né? Que, infelizmente, que a gente não conta com a presença desse jogador. O Flamengo é uma das equipes com mais vitórias no mundo desde o começo da qualificação para a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo tem 206 vitórias desde 21. Palmeiras, 196. O Manchester City, 190 e o Real Madrid, 179, pessoal. Então, é uma diferença, assim, gigante, né, do Flamengo para as outras equipes. Evidente, isso aí não significa absolutamente nada. Se você for pegar o número de jogos, o Flamengo, de longe, é o clube que mais jogou. Nos últimos 12 meses, por exemplo, são 78 jogos. Depois veio o Botafogo com 73. O Flamengo sempre avança longe nos mata-matas, né, sobretudo em Copa do Brasil. E aí, mais o Campeonato Brasileiro, aí você incha a quantidade de jogos. Para você ter ideia, o primeiro europeu da lista é o Real Madrid, com 62 jogos nos últimos 12 meses. Né? Depois vem a Inter com 59, Paris Saint-Germain 58, e assim vai indo paulatinamente. Léo Ortiz deu entrevista coletiva, conversou com a imprensa agora na parte da tarde, ali por volta das 1h da tarde, e abordou alguns temas, digamos assim, que bacanas e, entretanto, alguns delicados, e a gente vai repercutir aqui. Naturalmente, o Léo Ortiz falou sobre a situação do Gerson, até se comparou, de certa forma, como na época que ele estava no Red Bull Bragantino, em vias de vir para o Flamengo, e estava aquele bafafá todo no Red Bull Bragantino, e ele falou, entretanto, que ele continuou jogando bem, né, ele continuou tendo boas atuações. Ele disse até que o melhor momento dele com a camisa do Red Bull Bragantino foi aquele que já estava especulando a saída dele do Bragantino para o Flamengo, e que acredito que o Gerson vai seguir pelo mesmo caminho, caso realmente confirme a saída dele. Ele comentou também do duelo contra a equipe do Esperance Tunis, e ele disse: acho um jogo muito difícil. Os times africanos são muito físicos e técnicos. Vamos estudar mais de perto e o Felipe vai passar pra gente. Eu tenho um staff que vai trazer informações também. Essa parte será legal justamente por entender outras formas de jogar. Vamos encaixar nossas dinâmicas contra essas equipes, falou o Léo Ortiz. O Marcelo... Esqueci o nome do cara. Marcelo Correge fez uma pergunta lá bem bacana pro Léo Ortiz, dizendo que o Esperance Tunis ele se notabiliza por ser uma equipe que se defende bem, né? Que os tunisianos, né, eles são conhecidos como a Itália da África, ou então o Esperance Tunis a Itália da Tunísia, porque os italianos têm essa fama de montar boas defesas, sistemas retrancados, e o Esperance ele é dessa forma de fato, e o Flamengo vai ter que procurar algumas alternativas para furar esse bloqueio do Esperance Tunis, que certamente vai vir com um contra-ataque ali querendo fazer o gol no Flamengo. Então o Flamengo precisa estar ligado em relação a isso, beleza? Léo Ortiz, ele falou que o Gerson também não se tornou capitão da equipe à toa e que ele está sempre dando o seu máximo, beleza? A PixBet tem atrasado pagamentos para o Flamengo pelo acordo Master. Os problemas vêm desde o final de 2024 e ficaram mais frequentes em 2025.
A empresa, no final, sempre consegue quitar os compromissos com o Flamengo. O clube tem cobrado que acerte os pagamentos em dia e cumpra o contrato. Informação do Rodrigo Matos, do portal O All Sport. Tá dando outros problemas aí também, em relação ao governo. Toda hora tá, não sei se tá certo, se tá errado, mas tá embarreirando, né? Aí depois acaba que na justiça consegue a liberação. Tá pagando atrasado o Flamengo. A informação que chega é que outras casas de bet, como a Betano e a Sporting Bet, estão de olho no patrocínio Master do Flamengo. Informação do Rodrigo Matos, do UOL Sport. Beleza? Tem que pagar, né? Ah, mas tá atrasando, mas tá pagando, Pedro. Não tá, mas não pode atrasar. O Flamengo é um clube sério. O Flamengo é um clube que paga em dia. O Flamengo também precisa pagar em dia os seus funcionários, os jogadores, o cara da limpeza, o cara da portaria. E para isso, o patrocínio ele é muito importante. Que ajuda como ajuda, aliás, é o maior patrocínio do Flamengo hoje, é a PixBet. Então essas situações elas precisam naturalmente ser cumpridas dentro do prazo. Nada que porque tem que ir para outra, não sei. Mas tem que ser cumprido. Boto disse ao jornal o Globo que se o jogador ou o staff do jogador vaza a negociação que o Flamengo está tentando, ele encerra imediatamente o negócio. Olha, se ele for levar a cabo isso, então o Okafor não vem, o Carrascal não vem, eu acho que não é bem assim, o Jorginho não vinha, né? Porque vazaram também, eu não acho que seja tão radical. Vazou o Flamengo, não vamos mais contratar. Não acho, as coisas no futebol já trabalho um tempo, tem pessoal que trabalha muito tempo mais que eu, mas já trabalha há um tempo com isso, 6 anos, daqui a pouco 7 anos, e não funciona bem exatamente dessa forma, pelo menos no meu ponto de vista. Eu não sei o ponto de vista de você. Vamos lá. Bota o Jornal Globo. Impossível prever o número de lesões. Houve momentos em que tivemos bastante, nas mesmas posições, o que dificulta muito, mas isso é algo difícil de planejar. Mesmo o melhor elenco do mundo é sempre melhorável. Tem como melhorar sempre. E achamos que ele pode melhorar no sentido de dar algum descanso aos principais jogadores da equipe. O Boto deu uma entrevista, tá, exclusiva ao Jornal Globo, abordou alguns temas e falou também do Alexandro, zagueiro da seleção brasileira, que já demonstrou interesse em vestir a camisa do Flamengo. É bom jogador, tá? E já demonstrou isso. Ele foi perguntado sobre ele, ele falou: Alexandro foi um jogador que esteve no Brasil e ninguém quis e chegou à seleção. O que prova que muitas vezes o que falta aqui é um pouco de paciência, disse o José Boto. E disse também que tem que ter paciência com o Juninho, que o Juninho vai vingar, que ele está em adaptação, que ele é muito mais um segundo atacante do que um centroavante, um camisa 9 de ofício propriamente dito, e que a torcida precisa ter uma certa paciência, que o Jorginho vai entregar aquilo que o torcedor rubro-negro está esperando. Ok, vamos aguardar. Ele falou também o seguinte: não estamos trabalhando contra o relógio para fechar com novos jogadores se isso nos fizer pagar mais. Se não for dentro do planejamento financeiro, nós não fecharemos o negócio. E ele disse mais: a venda de Alcaraz já estava fechada assim que ele saiu do Flamengo para o Everton. Ele falou também. Denis Bouanga, ponta esquerda do Los Angeles FC, comentou sobre a expectativa de enfrentar o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Eu já trouxe uma aspas aqui do Bouanga, entretanto curta, agora eu vou trazer mais abrangente do que ele falou de fato em relação ao Flamengo, em relação a torcedores do Flamengo o pedirem como jogador do Flamengo. E o negócio é o seguinte, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Ele falou: recebo muitas mensagens de brasileiros. Vem jogar no Brasil, vem jogar no Flamengo. É sempre um prazer receber esse tipo de mensagem e eu realmente agradeço a todos. Sobre jogar no Flamengo? Bem, vou competir contra uma equipe brasileira muito grande. E, como eu disse, conheço tão bem que talvez depois do treino eu vá assisti-lo mais, disse ele, em relação à partida, né, que o Flamengo vai ter aí pela frente contra a equipe dos Esperance Tunísia. Pessoal, vamos entrar aqui agora num tema sério, um tema
que eu quero fazer um apelo para vocês, para que vocês parem. Vocês não vou generalizar, mas quem estiver fazendo isso, pare com isso. Alguns torcedores estão passando dos limites e atacando o Gerson e a sua família, chegando ao ponto de deixar mensagens ofensivas no perfil da filha do jogador. Diante disso, a mãe da criança decidiu afastá-la das redes sociais por um tempo. Gente, o que é isso? O que tem a ver a filha do Gerson com a decisão do Gerson de ir para o Zenit? Que loucura é essa que nós estamos vivendo? Que uma criança é atacada na rede social em função de uma decisão que o pai tomou e de que não é a torcida do Flamengo isso. Que meia dúzia de loucos lunáticos vão lá atacar a menina. E a mãe dela falou: para quem gosta da Gi, eu irei tirá-la das redes sociais e darei um tempo por aqui. É muita gente sem noção. Giovana já lê. E a partir do momento que tudo isso começa a afetar a minha família, eu entendo que é hora de parar. Obrigada e que Deus abençoe, declarou Grace Gonçalves, mãe da Giovana. Que loucura é essa? Se tem que cobrar alguém, esse alguém é o Gerson. Mas não cobrar também, no entendimento, xingar. Você pode ficar insatisfeito com a decisão dele. Mas é preciso respeitar a decisão. Ele não quer sair? Então que saia. Agora, hostilizar a família, a mãe, a filha, isso vai resolver o quê? Chegaram minha filha, o Gerson vai desistir de... Deixa o cara aí, pô. O nem vinha pra cá. Se o Zenit pagasse logo, beleza. Agora, fazer isso é uma vergonha. Fazer isso é inadmissível. Se fosse comigo, vai ficar pé da vida. Deixa nos comentários sua opinião, se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like. Primeiro de tudo, ver o Mengão treinando firme no Zwainier em ambiente leve, com Felipe Luiz comandando como se fosse um professor que ainda bota moral, isso dá esperança. É bom ver que os caras estão com a cabeça no lugar, porque o Mundial de Clubes não é brincadeira. A gente já sofreu em 2019, já foi com soberba em 2022, agora tem que ir com humildade e sangue nos olhos. E olha, ver o escudo do Flamengo estampado na Times Square? Ah, meu irmão, que orgulho! Isso é o Flamengo se tornando global, do tamanho da nossa nação rubro-negra que é gigante. Dá até aquele arrepio, sabe? Tu olha e pensa, é isso, o mundo é nosso. Pulgar deu aquela entrada firme no Varela no treino. É treino, claro. Mas é bom lembrar, não é UFC, é futebol. Contra europeu vai ter que bater firme, mas com inteligência. Já basta a gente tomar baile em jogo grande por descontrole. Espero que o Felipe Luiz acerte isso. Dói ver que o Nico ainda tá fora. Esse cara é raça pura, pulmão, inteligência. Ele ali no meio campo contra um time africano como o Esperance Tunis ia ser fundamental. Mas vamos ter que confiar em quem tá disponível. E é o Mengão, pô. Se jogar com alma, dá. Agora deixa eu respirar fundo pra falar da PixBet. Cara, como é que o patrocinador master do Flamengo, o Flamengo, atrasa pagamento? Isso é inaceitável. Clube tem funcionário, tem logística, tem folha pesada. Se não tá em condição de bancar, mete o pé e dá lugar pra quem valoriza essa camisa. Flamengo não é bagunça. Tem que ser respeitado. Sobre o José Boto dizendo que se vazar nome de jogador, ele corta a negociação. Ah, para. Isso é futebol, irmão. Informação vaza. Especulação existe. Quer profissionalismo? Então mantenha o foco no contrato e não nas fofocas. E outra, torcedor quer saber sim, é parte do show. Agora, mano, aí eu me revolto de verdade. Mexer com jogador é uma coisa, mas ir no perfil da filha do Gerson pra xingar? A criança? Cara, isso é nojento, covarde e criminoso. Isso não é Flamengo. Isso é gente doente, sem alma. Eu, como torcedor rubro-negro de verdade, repudio com todas as letras. Gerson quer sair? Que saia. O Flamengo é maior que qualquer jogador. A gente já perdeu craque, já perdeu ídolo, mas nunca perdeu a dignidade. E essa galera que passa do limite perde tudo. Perde moral, perde razão, perde a honra de vestir vermelho e preto. No meio de tanto caos, tem uma certeza que nunca muda. O Flamengo é gigante. Vai pro Mundial pra brigar, não pra passear. E a gente vai estar junto, sofrendo, gritando, cobrando quando tiver que cobrar. Mas sempre com respeito, com honra, com o coração quente e a cabeça no lugar. Flamengo é paixão, mas paixão não pode virar ódio. Agora vambora, nação. Segunda-feira é dia de batalha. Vamos com tudo, porque se tem uma coisa que esse time tem que lembrar é: o mundo pode ser azul, verde, branco, mas o vermelho e preto sempre se impõe.